claro que toda mãe quer acertar na educação dos seus filhos, mas será que você está cometendo os erros mais comuns na educação dos seus filhos? Sim, existem 5 erros que nós cometemos muitas vezes sem saber, mas que podem prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, continua aqui comigo que eu vou te falar sobre eles. É claro, né, gente? Sempre a nossa intenção ao educar os nossos filhos é que eles sejam pessoas felizes, conscientes, respeitosas, mas muitas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nós estamos errando sem nem mesmo perceber. Então, é muito importante ficar ciente desses 5 erros que muitas vezes a gente comete na educação dos nossos filhos, para que a gente evite cometer esses erros ao longo do tempo. Quais são esses erros? O primeiro deles, gente, é exigir da nossa criança aquilo que a gente não exige dos próprios adultos. A gente precisa lembrar que a criança é um ser em desenvolvimento e que sim, ela vai ter mudanças de humor ao longo do tempo, vai ter dias que ela vai estar mais colaborativa ou menos colaborativa, mas a gente muitas vezes cobra da criança que ela sempre esteja alegre, feliz, bem disposta, que ela cumprimente todo mundo, mesmo as pessoas que ela não gostaria de cumprimentar. A gente sempre cobra que a criança coma toda a sua comida ou coma naqueles horários que a gente acha que ela deve comer, sem sequer perguntar se ela está com fome ou não. Então, a gente precisa criar expectativas mais reais, entender que nem sempre a nossa criança vai estar disposta a colaborar e a obedecer, e que isso é normal, assim como é normal também para nós adultos que nosso humor varie ao longo dos dias. O segundo ponto tem também a ver com esse conhecimento. Conhecer o desenvolvimento infantil, conhecer sobre a fase que a minha criança está passando. Porque muitas vezes, se eu não conheço a capacidade dela naquela idade ou aquilo que ela pode me oferecer naquela idade, muitas vezes eu vou cobrar, por exemplo, de uma criança de 2, 3 anos que ela guarde todos os seus brinquedos sem ajuda, quando ainda cognitivamente ela não está pronta para isso. Então, entender o desenvolvimento me faz também criar expectativas mais reais em relação à minha criança e, principalmente, respeitá-la nesse seu desenvolvimento. O terceiro erro, gente, bastante comum, e esse aqui, ele é extremamente grave, que é exigir obediência cega das nossas crianças. Muitas vezes a gente diz para ela obedecer os mais velhos, obedecer aos adultos sem restrição. Mas, e eu já vi isso acontecer na clínica, gente. Eu já vi um caso em que uma criança obedeceu a um pedófilo, fez tudo o que o pedófilo pediu. Por quê? Porque ele precisava obedecer os mais velhos. Então, obediência cega não é saudável. A gente precisa ensinar, sim, nossos filhos a obedecerem, mas também ensinar esse limite, ensinar o limite do que é saudável ou bom para eles e ensiná-los também a argumentar quando não querem realizar determinada atividade, por exemplo. O quarto erro, gente, muito importante também, é que a gente muitas vezes acaba achando que nós, por sermos mães e conhecermos tão bem o nosso filho, a gente acha que a gente entende, sobre eles e que a gente sabe o que é melhor para eles, melhor ainda do que eles mesmos. E com isso, gente, a gente evita e muitas vezes o que a gente não faz é pedir a opinião deles. Então, evite achar que você sabe de tudo. Sim, você é a mãe,
Sim, em muitos momentos você vai escolher o que é importante para o seu filho, mas peça a opinião dele. Peça, por exemplo, a opinião sobre que programa vocês querem assistir agora. Dentro da idade dele, deixe que ele se manifeste, deixe que ele fale o que ele está pensando ou sentindo, porque isso vai ser muito importante tanto para a relação de vocês, quanto para o desenvolvimento da autonomia e da expressão de sentimentos e pensamentos dele. E o último erro, gente, que também é muito frequente na educação dos nossos filhos, é a comparação. Vocês já perceberam que sempre tem um primo mais estudioso, mais inteligente, ou às vezes até mesmo um irmão. E aí, na tentativa de estimular os nossos filhos, o que a gente faz é comparar. Por que você não é tão organizado quanto o seu irmão? Olha, o seu primo que está na mesma série que você está tirando melhores notas. E aí, ao comparar, gente, em vez de conseguir a colaboração e o desenvolvimento da nossa criança, o que a gente consegue é gerar mágoa, desesperança e rebaixar a autoestima da nossa criança. Ela vai sempre se sentindo não capaz, ela vai sentindo que ela não está correspondendo às nossas expectativas. Então, muito mais do que comparações, elogio e encorajamento. E se tiver que comparar a criança, que seja com ela mesma. Olha só como esse desenho você pintou muito mais bonito do que aquele outro da semana passada. Porque aí sim a gente está estimulando o desenvolvimento dela. Espero que você tenha gostado dessas dicas, espero que você evite usá-las aí no seu dia a dia e espero que você também tenha gostado desse vídeo. Então, dá o seu like aqui, se inscreve no canal porque toda semana temos conteúdos novos e muito importantes para que você possa exercer a sua maternidade sem estresse para você e sem traumas para sua criança.